Olá, salve luz! Quero falar com você um pouquinho sobre o aprendizado do tarô. De que forma que esse aprendizado vai contribuir na sua vida? Bom, o tarô ele fala das diversas fases que nós atravessamos ao longo da nossa existência, né? Ele fala todo um caminho evolutivo. Porque quando nós nascemos, a gente vem com muitas programações inconscientes. E muitas vezes a gente não consegue entender porque as coisas não dão certo ou porque aquele caminho é sempre tão difícil. O tarô, ele te ajuda a ver quais são essas programações. É muito gostoso estudar tarô, gente. E qual baralho você pode usar quando você está iniciando o seu estudo no tarô? Tem decks maravilhosos, decks lindíssimos. Mas o que eu aconselho no começo, porque muitos dos decks dos baralhos vêm com histórias, com mitologias agregadas. Então, digamos, você vai estudar o tarô mitológico, ele vai contar toda a história dos deuses gregos, né? E também de Hermes e tudo mais. Então, se você for aprender, iniciar os seus estudos no tarô, você pode usar o tarô de Waite. O tarô de Waite é uma gracinha. Ele é bem colorido, né? Ele é bem bonitinho mesmo, tá? Os arcanos menores do tarô de Waite também são figuras, então você consegue interpretar mais fácil. Ou o de Marsella. O de Marsella, ele é o mais tradicional, tá, gente? Então, são os dois baralhos que eu recomendo quando você estuda o tarô, tá? E o que o tarô vai trazer para a minha vida? Bom, é um estudo fantástico. Quando você começa a estudar o tarô, estudar as cartas, ver o que elas significam, a profundidade, você vai conseguir ter um mapa, mais ou menos, das suas emoções, das suas crenças, né, dos seus objetivos, em que ponto você está na sua vida, se aquilo que você quer realmente é algo, eu diria, bom nesse momento, né? Porque muitas vezes o que a gente quer não é o melhor. O tarô ele te ajuda a uma reflexão. Ele faz com que você tenha uma reflexão sobre os teus sentimentos, sobre as suas intenções. Então, por exemplo, né? Essa carta aqui é a sacerdotisa. Então, a sacerdotisa, ela fala do conhecimento interior, do momento de você realmente se valorizar, buscar dentro de si o conhecimento. A sacerdotisa tem muito conhecimento, muita sabedoria, e usar essa sabedoria em prol de você mesmo e dos outros. A sacerdotisa, ela representa muito de nós quando resolvemos orar para pedir alguma coisa, acender uma vela, né? Fazer uma simpatia, ou não passar embaixo da escada. Então, nós trazemos crenças já há muitas gerações, né? Nossos ancestrais já passavam essas crenças para nós. Algumas têm sentido, algumas não têm sentido. Mas o que eu estou querendo dizer é que de sacerdotisa, todos nós que estamos iniciando nesse caminho de estudo da espiritualidade, todos nós temos um pouco. Porque ao longo da nossa existência, nós já tivemos inúmeras vidas. Se formos olhar na história da nossa civilização, foi fantástico o surgimento de inúmeras seitas e religiões, e muitas vezes era o que moldava todo o comportamento de uma comunidade ou de uma tribo, as suas crenças e a sua religião. Então, a ligação que nós temos com o invisível e com o divino nos acompanha desde o princípio da humanidade, né? E o tarô é o quê? Da onde veio o tarô? O tarô, ele veio justamente das antigas civilizações, tá? Então, a origem mesmo do tarô, ela se perde um pouco no tempo, mas os estudos referentes à Cabala nos dão um direcionamento para que consigamos ver realmente a profundidade que é esse estudo. Eu diria assim, que o tarô mesmo veio lá do Egito, mas do Egito lá do tempo de Zep-Tep, do tempo em que os deuses caminhavam sobre a terra, e esse conhecimento veio
da Atlântida, porque o que ele nos revela a nível de autoconhecimento, a nível de sabedoria sobre a humanidade mesmo, sobre todo o nosso esquema evolutivo, é muito profundo. Então, o tarô ele pode te ajudar nesse autoconhecimento, pode te ajudar a se espiritualizar, mas também ele pode ajudar você em questões aqui do seu dia a dia. Quando você tem uma dúvida, né? O que eu faço? Será que eu aceito esse emprego ou não? A carta que representa o trabalho é o mago, né? E aí você vai poder questionar, levar essa questão para um dos métodos de leitura do tarô, onde você consegue, através das casas, né, isso é favorecimento, isso é obstáculo, isso é desafio, isso são influências exteriores, você consegue ver um mapa, um quadro geral desse seu questionamento. E aí você vai conseguir ponderar, certo? Que nem o que eu falei, nem tudo que a gente quer nos faz bem. E aí você vai conseguir nesse quadro ver, opa, será que isso é só ego? Será que isso é um descontentamento ou será que isso é bom para mim, vai me fazer evoluir? Por isso que eu sou louca pelo tarô, tá, gente? Mas assim, eu gosto do tarô de uma forma dinâmica, como dinâmica, interpretando o tarô no teu dia a dia, né? Então tem um método chamado Arcano Espelho, que é o conselho diário. Eu aconselho todas as pessoas a terem um diário, escrever. Escrever é uma terapia, gente. Escrever o que você sente, o que você teve no dia, o que você passou naquele dia, quais foram os seus sentimentos. Isso é terapêutico, tá? Nessa época toda de pandemia, muitas pessoas que começaram a estudar o tarô sentiram ali um suporte. Com esse estudo foi um apoio para que elas conseguissem ultrapassar esse período de instabilidade, certo? Então, muitos não entraram em depressão porque estudaram o tarô. E isso são depoimentos de alunos meus, tá? Então, você pode ter um diário e todos os dias tirar um arcano com um aconselhamento para você naquele dia. E aí você anota, né? Arcano tal, que significa isso, isso e aquilo. Durante o dia, você esteja atento aos sinais. Por quê? Porque sempre o tarô vai te dar uma dica de como você ultrapassar as suas dificuldades através de um aspecto positivo e de crescimento. Então, é fantástico. Eu diria que o tarô é uma bênção na vida de todos nós. E você deve, com certeza, aproveitar essa fase que nós estamos agora de pandemia, né, que é um momento em que nós devemos rever nossos valores e buscar uma forma de se espiritualizar mais, tá? Muita gente pergunta para mim, mas tarô tem a ver com Deus? Tudo. Tudo que foi criado segue uma ordem cósmica, né? Então, os planetas, eles giram no tempo certo, as estações, até os animais, o período em que eles migram de um lado para o outro, tudo segue uma ordem cósmica, tá? E essa ordem cósmica, através do tarô, nós conseguimos decifrar, pelo menos o seu processo e o seu ritmo evolutivo. Então, se você não tem um tarô, compre, se você puder, você estude, tá? Tem diversos cursos na internet, eu mesmo vou dar um gratuito agora. Então, do dia 5 ao dia 9, então aproveita esse momento e mergulhe dentro de si mesmo e faça como a fênix, que ressurgiu e renasceu das cinzas, tá? Desejo para você uma vida maravilhosa, uma autotransformação positiva e que você atinja todos os seus objetivos. Fique com Deus e salve luz.